Oi, pessoal. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito sério. A questão é a seguinte: quais são os riscos existenciais para a humanidade? Como assim riscos existenciais? A ideia é a seguinte: como que a gente pode se autodestruir enquanto espécie? Então é uma questão meio braba, pesada, etc., mas absolutamente essencial, porque afinal de contas, o que a gente quer é sobreviver, né? Não só sobreviver, como viver bem. Mas, infelizmente, dadas as grandes crises e conflitos que existem na sociedade, na política mundial, e também riscos tecnológicos, é muito difícil a gente fazer isso com certeza absoluta, ou seja, garantir a nossa sobrevivência. Então, o papo é riscos existenciais para a humanidade. Bem, existem vários tipos de riscos existenciais para a humanidade, né? Ou seja, ameaças à nossa sobrevivência. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão do holocausto nuclear. Já essas duas palavras juntas são terríveis, né? Holocausto, destruição com muita morte, nuclear causado por bombas nucleares. Parece meio coisa do passado, né? A gente nem fala muito sobre essas questões nucleares, tanto hoje em dia. A gente fala de aquecimento global, a gente fala de terrorismo, a gente fala de problemas com a engenharia genética e tal, mas a gente pouco fala desse risco existencial ligado a bombas nucleares, ao uso da energia nuclear para fins destrutivos, né? Infelizmente, esse ainda é o maior risco existencial para a humanidade, mesmo que a gente não goste de falar muito nele. É engraçado isso, porque eu me lembro quando eu era pequeno, a gente na escola falava sobre isso o tempo todo, a gente via filmes sobre isso, como se preparar caso existisse um conflito nuclear global. No Brasil nem tanto, mas nos países da Europa, nos Estados Unidos e certamente na Ásia, no Japão, por exemplo, que é o único país que sofreu 2 ataques de bombas nucleares, as crianças todas faziam testes, né, para ver quanto tempo demorava para evacuar a sala e o que fazer no caso de realmente um confronto nuclear global. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história desse problema. Começando do começo, né? Bem, ainda na década de 30, um físico húngaro chamado Leo Szilard, ele descobriu o seguinte, que era possível, se a gente tratasse de um nêutron, como se fosse uma espécie de bala, entendeu? E se esse nêutron batesse no núcleo pesado, um núcleo pesado que pode ser fissionado, ou seja, pode se dividir em mais de um núcleo, tipo quebrar em 2, esse processo de fissão nuclear, quando você tem muitos núcleos perto uns dos outros e muitos nêutrons, porque em geral nesse processo de fissão nuclear o que acontece é que você usa um nêutron para quebrar o núcleo e nesse processo em geral é liberado um outro nêutron. E como esse processo vai se repetindo, você tem a chamada reação em cadeia. Então o Leo Szilard pensou o seguinte: existem 2 tipos de reação em cadeia. Você tem uma reação em cadeia controlada, em que você tem uma liberação de energia toda vez que o núcleo se quebra em núcleos menores, de elementos químicos menores, você libera uma quantidade de energia, mas se você consegue controlar a liberação dessa quantidade de energia, então você pode ter, na verdade, uma coisa muito positiva, porque você está usando essa energia, essa fissão nuclear, como fonte de energia. E é assim que funcionam as usinas nucleares. Mas, se você não controla essa liberação dessa energia que ocorre com a fissão dos núcleos, você tem a chamada reação em cadeia. E quando você tem uma reação em cadeia, a coisa é desenfreada e você tem uma liberação estúpida de energia, porque são muitos núcleos, né? Então, esse que é o problema. Então, ou você controla a reação em cadeia ou não. E o Leo Szilard, então, percebeu que, caramba, se eu estou pensando sobre isso, e se realmente é possível criar essa reação em cadeia, a gente tem um problema seríssimo. Por quê? No final, na década de 30, né, em 1933, os nazistas
pegaram o controle da Alemanha e já estavam começando a fazer planos bélicos, né? Você já tinha Mussolini na Itália, Franco na Espanha, então essa era a época dos grandes ditadores, né? Extrema-direita e tal, e com a ascensão do Hitler e com a corrida de armamentos bélicos, né? Quer dizer, para você ter mais tanques, mais armas, exércitos muito grandes, era claro que ele tinha intenções agressivas com relação ao resto da Europa, né? Então o Szilard falou, caramba, se os nazistas, que tinham grandes físicos, talvez os melhores físicos do mundo na época, estavam na Alemanha, o Einstein estava lá até 1933, o Heisenberg, um monte de gente muito, muito boa, Otto Hahn, etc. Então, o Szilard ficou meio preocupado com isso, porque caso você tivesse essa bomba nuclear, você podia dominar o mundo. Esse era o medo que ele tinha. Aí o que o Szilard fez? Ele foi para Chicago, onde o grande físico italiano Enrico Fermi estava trabalhando justamente nesses processos de fissão nuclear, e ele demonstrou, junto com o Fermi, que realmente era possível você ter uma reação em cadeia controlada. Então você colocava esses núcleos radioativos em fissão, mas você moderava a liberação, o tráfego dos nêutrons, que é o que causa a reação em cadeia, né? Usando parafina. Então a parafina, que nem parafina de prancha de surf mesmo, a parafina ela diminui a velocidade dos nêutrons e com isso você controla a reação em cadeia e você pode ter essa energia no uso positivo, né? E obviamente sem a parafina a coisa, bum, pode explodir, né? Então quando o Szilard viu que realmente não era só uma ideia, mas dava para fazer isso no laboratório, ele ficou muito preocupado. Ele convenceu o Einstein a escrever uma carta ao presidente americano, que era o Roosevelt, falando para ele o seguinte: se a gente não ingressar num programa de construção de armas nucleares, a gente corre o risco dos nazistas fazerem isso antes da gente, com consequências completamente catastróficas. E o Einstein assinou essa carta, né? E foi mandada lá para o Roosevelt, isso em 1939. Aí em 1939 os nazistas invadem a Polônia, a Áustria, é óbvio que eles estão se expandindo pela Europa. Em 1941 a guerra corre solta lá com a Inglaterra, já com a França e tal. Os Estados Unidos têm o ataque de Pearl Harbor em dezembro de 1941 e ingressam então como aliados contra os nazistas, contra os italianos e contra os japoneses, que foram os que atacaram os americanos em Pearl Harbor, no Havaí. Por que os japoneses fizeram isso? Porque eles queriam ter um controle maior do Pacífico. Isso daí foi o que um grande almirante japonês falou: o meu medo é que a gente tenha acordado um gigante adormecido. Que gigante? Os Estados Unidos. E aí em 1942, os Estados Unidos já na guerra, começaram o tal do projeto Manhattan, que é um projeto ultra secreto de construção de bombas atômicas. Então, em 1942, um bando de físicos de primeira linha, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países da Europa também, vieram para o estado americano do Novo México, num lugar chamado Los Alamos, que é no meio de um deserto lá, e condições ultra secretas começaram a desenvolver a bomba atômica. Então passaram por uma série de problemas técnicos ultra complicados para poder criar essa bomba atômica, mas era um monte de gênios ali. O Einstein não tinha nada a ver com isso, né? O Einstein não foi o pai da bomba atômica, ele não tinha nada a ver com isso. A única coisa que ele fez foi escrever a tal da carta, e ele também, para o presidente americano, Roosevelt, que eventualmente desencadeou esse projeto Manhattan, como também, obviamente, na teoria da relatividade restrita dele, de 1905, ele fala dessa possibilidade de você transferir energia de massa da matéria em uma energia liberada, né? Então, se a massa da matéria pode se transformar em energia, essencialmente você está então criando uma transmutação de matéria em energia. É justamente isso que ocorre em uma série de fenômenos nucleares, ok? Bom, e o que acontece? Eventualmente, em julho de 1945, a Alemanha já tinha perdido a guerra, né? Deixa eu fazer um parêntese e dizer que, no caso,
o tal do projeto de construção da bomba da Alemanha furou totalmente. Eles não fizeram isso. Existem 1000 debates sobre por que os nazistas, os cientistas nazistas não conseguiram fazer a bomba. Alguns dizem que o Werner Heisenberg, que era o chefe do projeto nuclear nazista, de propósito, ele meio que comprometeu os resultados, os laboratórios, a física e tal, meio que ele sabotou o próprio país, mas a gente não sabe se realmente isso é verdade ou não, ou se realmente ele cometeu um erro de cálculo, achando que você precisava de uma quantidade muito mais de um urânio, de um isótopo de urânio especial, né? O urânio, você tem o urânio, ele tem 92 prótons no núcleo, mas você pode ter isótopos que essencialmente são o mesmo elemento com uma quantidade de nêutrons diferentes. Então, o urânio mais abundante que existe na natureza é o urânio 238, mas o urânio que é usado em bombas nucleares é o urânio 235, que é super raro. Então, você tem que encontrar esses isótopos, esse processo de purificação do urânio para você isolar o urânio 235 é extremamente complexo. Você precisa de uma grande indústria de refinação desse tipo de isótopo, e foi isso que foi feito aqui nos Estados Unidos, lugares, laboratórios gigantescos para fazer justamente isso, e na Alemanha eles falharam, mas eles fizeram aqui, e acho que no dia 6 de julho de 1945, os americanos fizeram o primeiro teste da bomba atômica no deserto de Álamo Gordo, ali perto de Los Alamos, no estado do Novo México. E foi um sucesso, a bomba explodiu, a nuvem de cogumelo subiu 13.000 metros na atmosfera. Só para ter ideia, o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, tem 8.800 metros, mais ou menos. Esse cogumelo subiu 13.000 metros, quebrou janelas a 150 quilômetros de distância. Então, armados disso, os americanos, sem fazer um ultimato ao Japão, que não queria se render, foram até o Japão e, no dia 6 de agosto, bombardearam Hiroshima com uma bomba atômica. No dia 9 de agosto, bombardearam Nagasaki com outra bomba atômica. O número de mortes foi assim terrível, tipo 100.000 em Hiroshima e umas 60.000 em Nagasaki. Metade desses números durante a explosão, porque uma explosão de uma bomba atômica é uma coisa absolutamente devastadora, e o resto com contaminação e queimaduras e radioatividade, porque quando explode a bomba atômica, a radioatividade se espalha por todos os lados. E aí, finalmente, o Japão se rendeu. E tem sempre aquela pergunta, né? Mas por que os americanos fizeram isso, né? Por que eles jogaram bombas atômicas em população civil? Isso é um assassinato terrível, né? Isso é uma discussão meio complicada, tem vários aspectos dela. Uma delas, e duas razões que eu vou citar aqui, são a seguinte. A primeira é que eles estavam com medo do Stalin, da União Soviética, de expandir o domínio dela no Pacífico. Então eles queriam assustar os soviéticos, falando, olha aí, moçada, não se mete com a gente porque a gente tem essas bombas aqui. E a outra, que é a razão mais dada aqui nas escolas nos Estados Unidos, é que se o Japão não se rendesse e os americanos tivessem que invadir o Japão, ia ter mais de 1 milhão, 2 milhões de mortes, e não as 150.000, etc., que tiveram por causa da bomba atômica. Eu acho que no caso aí realmente é uma conversa mais longa do que a gente tem aqui hoje. É uma questão de como você vê o custo de vida e a covardia. Para mim, era muito mais óbvio, que aliás é o que vários cientistas que trabalharam no projeto Manhattan sugeriram, de fazer uma demonstração. Ela chama lá os generais japoneses, almirantes, o imperador do Japão, explode uma bomba no Pacífico, mostra o que ela é capaz de fazer e fala, se vocês não se renderem, a gente vai fazer isso no país de vocês. Não fizeram isso, né? Então, sabe lá por quê? Então os Estados Unidos carregam essa culpa de terem sido, até hoje, o único país que detonou 2 bombas atômicas numa população civil. E aí, depois da Segunda Guerra, né, os Estados Unidos, cheios de moral, né, nós temos a bomba atômica, nós ganhamos a guerra, nós salvamos o mundo, etc., botaram um monte de dinheiro
no processo de aprimoramento dessas bombas atômicas e se desenvolveu uma outra ideia, que você podia ter uma outra bomba atômica, só que ela não era uma bomba de fissão, quer dizer, que quebrava um núcleo pesado em núcleos menores, mas uma bomba de fusão. Você pega isótopos de hidrogênio e aí junta eles, e quando você tem o hidrogênio, né, o elemento químico mais simples, tem só um próton no núcleo, né? Então quando você junta ele, você pode fundir o hidrogênio em hélio, e nesse processo de fusão nuclear você libera uma quantidade enorme de energia. É um processo semelhante ao que acontece dentro do Sol. O Sol essencialmente é uma grande usina de fusão nuclear, você tem um monte de hidrogênio no coração do Sol que está sendo fundido em hélio, e nesse processo de fusão você libera a energia, que é a energia que nos permite estar aqui, nesse momento, né? Sem a energia do Sol, a gente não ia estar aqui. Então os caras falaram, vamos tentar construir um mini-sol que durante frações de segundo essa bomba vai imitar a energia do Sol, e realmente bombas termonucleares, que são as bombas de fusão nuclear, têm um potencial 1000 vezes ou mais poderoso do que a bomba atômica. Em 1952, então 7 anos depois da Segunda Guerra ter terminado, os Estados Unidos testam a sua primeira bomba termonuclear, a bomba H, bomba de hidrogênio. E, para surpresa e desespero dos americanos, em menos de um ano, a União Soviética detonou a bomba H deles. Então, aquela supremacia que eles pensaram, eu se tiver essa bomba H, eu sou invencível, os soviéticos foram em cima. E aí começou a verdadeira Guerra Fria. A Guerra Fria, no sentido da diferença entre a Guerra Quente, né? A Guerra Fria sendo, no caso, você ter duas potências nucleares que dominam o cenário geopolítico mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. E eles sabem muito bem que se eles declararem uma guerra um ao outro, você tem uma guerra que tem consequências globais de destruição total. Então, nos Estados Unidos, a gente tem em inglês uma expressão chamada Mutual Assured Destruction. MAD, né? Mutual Assured Destruction, quer dizer, destruição mútua assegurada. Mas MAD quer dizer mad, que é louco. Então, eles sabem muito bem que um conflito global nuclear é um conflito sem vencedores. Então, a Guerra Fria, de uma certa forma, contribuiu para um equilíbrio altamente instável, né? Tanto que desde a Segunda Guerra Mundial, por causa dessas bombas, a gente não tem uma nova guerra mundial, porque uma guerra mundial com potências que têm essas bombas seria altamente catastrófica. E que países que hoje têm essas bombas? Um monte deles, né? Então, Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia, né? Porque está lá na Rússia, mas vamos dizer Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França, a Coreia do Norte agora tem, Paquistão, Índia, Israel, África do Sul. Tem uns países aí que a gente meio que não sabe exatamente, mas esses são os países dominantes que têm a bomba atômica, né, hoje. Só para vocês terem ideia, qual o poder disso? Então, um submarino nuclear americano tem mísseis suficientes para destruir a Europa inteira. Quantos submarinos os Estados Unidos têm desse tipo? Centenas. Ok? E quantas bombas termonucleares e atômicas existem hoje no mundo? Porque existiram vários tratados de desarmamento nuclear. Teve o SALT I e o SALT II. Depois teve um outro mais recente. Então, esses tratados de desarmamento nuclear reduziram o estoque nuclear, mas mesmo assim, sabe quantas bombas nucleares tem mais ou menos hoje no mundo ainda? 13.500. 13.500. 90% dessas bombas estão aonde? Estados Unidos e Rússia. Hoje a Rússia tem mais bombas do que os Estados Unidos, mas a Inglaterra também tem mais de 200, a França também tem mais de 200, a Índia e o Paquistão têm mais 150 cada um,
Israel tem umas 90, Coreia do Norte ninguém sabe direito, mas se fala em mais ou menos umas 20. Ou seja, o risco de obliteração nuclear, esse risco existencial, continua totalmente vivo e seríssimo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, sim, aquecimento global e tal, mas esse risco existe. Se você tem um líder meio louco, e aliás, quando teve a campanha de eleição em 2016 aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que a Hillary Clinton, que era a candidata dos democratas, falava é que se vocês querem eleger o Trump para ser presidente dos Estados Unidos, o cara que tem o botão no dedo das bombas atômicas, o cara mais poderoso do mundo, um cara que é meio instável emocionalmente, vocês entendem o risco existencial disso? Isso era parte da campanha dela, o cara foi eleito, ele é totalmente instável mesmo, mas isso é uma outra conversa, mas felizmente o fato de existir tanto poder meio que equilibra isso tudo, que não significa que o louco lá da Coreia do Norte não pode, Kim Jong-un não pode eventualmente resolver detonar alguma bomba atômica, entendeu? Perto, e aí isso daí ser o começo de uma conflagração global, porque você vai ter aliados e não aliados, mas eu espero que a sanidade prevaleça nesse caso, né? Então, mesmo que existam 13.500 bombas hoje no mundo, eu espero que esse risco não ocorra. Mas existe um outro que é muito pior, de uma certa forma, porque é muito mais realista, que é o seguinte: você pode ter o terrorismo nuclear. O que significa isso? Você tem um grupo de terroristas que se aposta de uma pequena bomba atômica. Não precisa ser uma enorme, não, uma pequena bomba atômica. E eles detonam a bomba atômica, por exemplo, em Washington. Entendeu? E aí matam 80 mil pessoas em Washington, destroem a sede do governo americano, e você tem um caos social total que vai reverberar pelo mundo afora. Ou, se não é uma coisa tão apocalíptica assim, você pega isótopos nucleares altamente radioativos e você polui as nascentes de água ou os reservatórios de água das grandes cidades na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e com isso você mata um monte de gente também. Então, existem outros cenários, né? Isso porque é muito importante a gente lembrar que a ciência sempre tem um lado luz e um lado sombra, né? E não dá para a gente voltar atrás no tempo. Quando a gente desenvolve tecnologia, ela é que nem uma caixa de Pandora, né? A caixa de Pandora, é que quando ela escondia todos os maus do mundo, né? Quando você abre a caixa de Pandora, os maus saem, né? E você não consegue colocar eles de volta. De uma certa forma, a tecnologia tem sempre um lado luz e um lado sombra, porque a tecnologia é inventada pelos homens e também é controlada pela moral dos homens. Então, a nossa moral é totalmente defeituosa, né? É uma moral atrasada, de homem das cavernas ainda, né? Então, a gente tem esses armamentos ultrapoderosos na mão de líderes que podem ser instáveis, de líderes não só de países, como de líderes de grupos terroristas. Esse realmente que é o medo desse risco existencial nuclear, né? E, aliás, eu quero dizer uma coisa interessante também, que é o seguinte: o Enrico Fermi, que foi o cara que, junto com Léo Szilard, demonstrou como você pode controlar uma reação em cadeia lá usando parafina na Universidade de Chicago em 1939, ele também criou o paradoxo do Fermi. E o paradoxo do Fermi é: cadê os ETs, né? E se você tem uma galáxia que tem 10 milhões de anos, mais ou menos, desculpa, 10 bilhões de anos, que é a nossa galáxia, 10 bilhões de anos, e a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro, mais ou menos. Se você tem uma população inteligente de ETs que surgiram 1 milhão de anos antes da gente e podem viajar, vamos dizer, na velocidade 1/10 da velocidade da luz, que não é tão impossível assim. Então, 1/10 da velocidade da luz, se o diâmetro da galáxia é 100 mil anos-luz, em 1/10 da velocidade da luz, em 1 milhão de anos, você cruza a galáxia inteira. Então, se existissem esses ETs inteligentes, eles poderiam já ter colonizado a galáxia inteira. Então, o Fermi, que fazia essas contas assim no envelope, ele era genial nisso, ele se pergunta: cadê os ETs?
Onde é que eles estão? Esse é o paradoxo do Fermi. A galáxia é muito velha. Se existem civilizações inteligentes, elas poderiam já ter se espalhado pela galáxia, inclusive aqui. Então, cadê eles? Essa era a pergunta. Aí tem um monte de explicações diferentes do paradoxo do Fermi, que é uma história que eu vou contar numa conversa diferente, porque eu quero dedicar mais espaço a essa questão dos ETs, dos alienígenas, né? Mas voltando à questão nuclear, uma das explicações do paradoxo do Fermi é a seguinte, que se uma civilização que desenvolve a tecnologia nuclear, eventualmente se autodestroem em 100, 200 mil anos. Então a razão pela qual os ETs não chegaram aqui é porque eles se autodestruíram. Então a grande lição dessa conversa é a seguinte: humanidade, não vamos virar ET morto. Vamos ser nós que vamos demonstrar a possibilidade, a viabilidade de conseguirmos sobreviver até mesmo essas tecnologias todas de destruição existencial que a gente tem, né? E mostrando que é viável e é fundamental espalhar a nossa inteligência pela galáxia, se não existirem outras. Então, quem sabe nós seremos os ETs que conseguiremos sobreviver a esse risco existencial nuclear e se espalhar pela galáxia fora. É isso, moçada. Até a próxima discussão de um outro risco existencial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.